Então, hoje, tu tá com um tema aí, certinho o nome? Oi? Aí a gente vai falar sobre ansiedade hoje, né? Mas como Isso, é que. a Ah, gente vai falar sobre ansiedade e pressão na hora da prova, né? Então, esse time que foi fazendo uma linha cronológica até agora. Então, a gente já abordou como que você faz para se organizar para estudar. Na verdade, primeiro a gente começou com procrastinação, né? Então, nossa, não consigo parar para sentar para estudar, eu fico muita coisa na cabeça, fico muito distraído. A gente fez uma live sobre procrastinação. uhum. Aí depois, beleza. Já tô aqui, sentei para estudar, ainda tô distraído, como é que eu lido com isso? A gente também fez uma live específica para o foco. Aí tá bom, sentei, tô concentrado, como é que eu vou fazer para organizar os meus estudos? O que que eu vou estudar em tal dia e tudo mais? Como que eu vou levar a minha sessão, né? Será que vale a pena eu estudar 3 horas seguidas? Spoiler. Não, o Felipe falou muito sobre isso, também tá no nosso canal lá. Aí depois a gente falou, beleza, você já tá estudando, show de bola. Mas como que você tá interagindo com esse conteúdo, né, Felipe? Como que você tá tendo esse contato? Você tá só lendo, tá só fazendo resumo, tá só assistindo aula, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer. Também temos outra aula já lá no canal do YouTube. E agora, beleza, você estudou o ano todo, mandou super bem. Como é que você vai fazer para não jogar toda essa sua performance no lixo na hora da prova, né? Porque querendo ou não é muito cruel. Você estuda o ano todo para chegar em um momento e naquele momento, naquelas 6 horas lá, você ter que depender, fazer o seu ano valer a pena, né? Totalmente, Rafa. Então, assim, esse é um dos erros. Vamos lá. A gente tem algumas gradações quando a gente está falando de Enem, assim, né? Então, da galera que está entre os 600 e 700, da galera que está entre 700 e 750 ali, né? Então, quando a gente está falando de ansiedade de prova, a minha preocupação principal é quando eu estou trabalhando com as pessoas que estão muito bem preparadas. Porque a ansiedade ela tem vários componentes diferentes. Então, aqui a gente vai tentar quebrar um pouco a noção que a gente tem que a ansiedade é uma coisa só. E aí, uma coisa só resolveria essa ansiedade, por exemplo. Né? A gente precisa entender, primeiro de tudo, assim, a ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo para alguma coisa que importa muito para gente. Então, o ponto para a gente, em momento algum, é a gente se livrar dela. Agora, o que vai determinar o nosso desempenho dentro de uma prova, independente se a gente está ansioso ou não, é a nossa capacidade de lidar com isso. Então, a gente vê muito isso, por exemplo, quando crianças estão aprendendo a lidar com ansiedade em esportes, né? Então, a nossa principal sensação é a gente querer fugir daquilo, né? Essa é a reação inicial. Então, a gente começa a ter alguns sintomas de dor de barriga, a gente tem vontade de ir ao banheiro, né? Então, a gente começa a ter alguns sintomas que é como se a gente estivesse remoendo por dentro ali, né? Então, quando a gente está falando de ansiedade, a gente tem um componente de medo associado, né? De medo de alguma coisa que está vindo, e um componente de incerteza, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer, como vai ser, então esse componente de incerteza ele é muito poderoso assim para a gente. Só que a incerteza a gente não consegue controlar, né? Porque você não sabe de fato o que vai acontecer, como é que vai ser a prova, como que ela vai se manifestar, qual a reação você vai ter. Mas o componente de medo a gente consegue trabalhar ele um pouco durante um tempo. Então a ansiedade ela é essa resposta emocional a uma situação que a gente considera estressante. Então, vamos lá. Dentro disso, é uma situação que a gente considera estressante. Isso muda com o tempo. Então vamos lá. Se você é uma pessoa numa escola nova, você acabou de chegar, você não conhece ninguém na tua sala de aula. A tua experiência é uma, certo? Se você chega e você tem um amigo, a tua experiência, você já tem um amigo que você veio da outra escola, por exemplo, daí a tua experiência é uma outra completamente diferente. A escola não mudou, as pessoas que estão à tua volta, tirando esse teu amigo, não mudaram, os professores não mudaram, as matérias não mudaram, mas a tua experiência ela vai mudar completamente a visão que você tem daquilo. Então, a ansiedade ela tem um componente cognitivo, da forma com que a gente vê o mundo, muito, muito forte mesmo. Então, guardem essa semente, assim. Isso é uma das coisas que a gente vai trabalhar, tá? Que a gente vai trabalhar durante a nossa preparação, que é o aspecto cognitivo da nossa ansiedade, tá bem? Só que a gente tem um outro aspecto que é um aspecto super importante também, que é um aspecto físico, fisiológico, que é o que é essa sensação na nossa entranha de que tem alguma coisa que está errado, né? Às vezes vontade de ir ao banheiro, daí a gente começa a ficar com a palma da mão gelada, né? As extremidades, como parece que o sangue está fugindo das extremidades.
talvez a gente tenha um pouco de calafrio, talvez a gente fique com o lábio um pouco pálido. Então, todos esses sintomas que a gente tem de ansiedade são sintomas físicos que têm que ser abordados também. Então, quando a gente está falando de trabalhar a nossa ansiedade, a gente tem os aspectos cognitivos, que a gente vai trabalhar, e os aspectos físicos. Isso a gente está falando, o termo comum usado na literatura é ansiedade de performance. E aí a gente tem isso em várias áreas, não é só na área dos estudos, a gente tem nos esportes, em apresentações musicais também. Nos esportes e apresentações musicais, quando a gente tem muito mais trabalhos mecânicos, a gente também trabalha muito com o aspecto comportamental da ansiedade. Né? Como a gente se comporta quando a ansiedade está presente para a gente. Quando a gente está falando disso, então ela tem esses três componentes: o componente físico, o componente cognitivo e o componente comportamental. Só que o componente comportamental ele vai ser mais trabalhado em performance de instrumentos e esportes. Quando a gente está falando de estudantes, né, e performance de prova, a gente está falando desses dois componentes, o cognitivo e o componente físico ou fisiológico, tá bem? E a gente vai começar a traçar algumas estratégias para ele. Então vamos lá. Para esse componente cognitivo, vamos colocar três estratégias principais aqui. A primeira estratégia dela é: a gente precisa ter um grau de segurança no que a gente fez até ali. Então, algumas pesquisas indicam, e não é puxando sardinha para o nosso lado, assim, que você ter um acompanhamento dentro desse aspecto, ele ajuda as pessoas a diminuírem a ansiedade. Né? Então, as pesquisas elas tratam isso como um coaching mesmo. Né? Você ter alguém que está te acompanhando. Então, no caso de um esporte, por exemplo, você tem um professor que te acompanha. Você é muito mais tranquilizante do que você ir sozinho. Então, você confia no treinamento que um professor deu para você conseguir atingir aquele resultado. Então, dentro dos estudos, como isso se manifesta? Você tem que confiar no processo que você fez. E eu vejo isso muito acontecendo alunos com cursinho. Então, por exemplo, eu estou recebendo uma pessoa hoje da mentoria, essa semana passada, assim, na verdade, esse mês a gente fechou a mentoria com esse aspecto. Ele falou assim, cara, eu estou perdido no cursinho. Então a pessoa ela simplesmente vai estudando, 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 achando que ela está fazendo o que ela deve, mas aí a nota não vai subindo. Quando ela chega lá perto de outubro, novembro, ela se depara com uma realidade. Ela fala, cara, será que tudo que eu fiz, será que eu não perdi tempo? Né? Alguém que. Então, assim, o acompanhamento de você ter alguém que montou uma estrutura que está acompanhando, trocando você durante todo esse processo, ele vai te ajudar. Que nem a Raquel falou. Exato, esse é o nível de preparação que a gente está falando. Então, quando você fez tudo que você, vamos dizer assim, que você se sente bem de ter feito, você assim, cara, eu dei tudo de mim na minha preparação. Né? Eu fiz tudo que eu podia fazer. Daí, essa sensação, ela traz um conforto na hora de fazer, de você fazer a prova. Então, esse é o primeiro passo. Por isso que aqui, quando eu vou trabalhar preparação de prova mesmo, o aspecto emocional, o aspecto cognitivo, quando a pessoa ela já tem essa base. Se a pessoa chega para mim e fala assim, Felipe, eu vou fazer uma mentoria, falta 2 meses para a prova, 3 meses para a prova, e aí eu vou fazer a mentoria. Daí, ali, dependendo da base que a pessoa tá, eu provavelmente nem vou trabalhar muito simulado, fazer o aspecto cognitivo, porque às vezes ela não tem uma base, fundamento suficiente para isso. E ela vai falar, cara, Felipe, mas a minha performance não vai ser boa, porque tudo bem, sua performance não vai te gerar uma aprovação, nem se você tiver o emocionalmente mais perfeito possível. Então, nosso ponto aqui não é a gente não ter ansiedade. O nosso ponto aqui é que o que a gente fez, o que a gente se preparou, ele bata com a realidade da gente querer alcançar aquele nosso objetivo. Tá? Então esse. Uhum, pode falar. Só um comentário que me lembrou muito uma fala que você falou, que o que você falou de o que a gente quer não é eliminar a ansiedade, é aprender a lidar com ela. Acho que você, com certeza você sabe, Felipe, mas acho que o pessoal talvez não conheça o Warren Buffett, né? Uhum. Grande investidor, assim, multimilionário. Tem uma história famosa dele que ele fala assim, ele, assim, dono de várias empresas, assim, muito rico, ele falou que ele queria conseguir dar uma palestra para uma multidão, só que ele não conseguia porque ele ficava muito ansioso. E o que ele falou para psicóloga dele, enfim, não lembro muito bem, mas ele falou assim: eu não quero dar a palestra como qualquer outra pessoa. Eu quero que seja eu com ansiedade. E ao invés de eu dar a palestra sem que a perna tremer, eu quero dar a palestra com a perna tremendo. Então, assim, ao invés de eliminar a ansiedade, que é uma coisa que é surreal, né? Aqui a gente estaria falando de, tipo assim, não, não é a gente sempre vai lidar com isso, gente. Todo o seu futuro tá na sua mão, não tem como a gente minimizar isso. Coisa que seja importante pra gente
vai trazer um grau de ansiedade, porque você quer que dê certo, entende? Tem uma expectativa associada. Exato. Então, assim, ao invés de você criar uma expectativa de não, vou estar completamente zen na hora da prova, vou fazer como se não fosse nada, vou sair de lá com certeza que eu passei. Gente, olha, eu conto até por mim mesmo, assim. Quando eu corrigi a minha prova do Enem, eu tinha praticamente certeza que eu ia passar. E ainda assim, eu fiquei um mês inteiro sofrendo. Porque não é uma coisa racional. Não é uma coisa racional essa questão da ansiedade que a gente coloca, porque é muito importante pra gente. Então aqui a gente não quer que vocês façam a prova completamente sem nada na cabeça. É assim, vocês vão estar lá, vão estar nervosos e ainda assim vão conseguir performar bem. Exatamente. Então, quando a gente está falando de ansiedade, é isso. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter é ter uma preparação adequada, certo? Aí, a gente tem a preparação adequada. A gente cobriu a base teórica necessária para colocar a nossa performance lá em cima, né? Que é a mesma coisa. Um atleta que vai para uma Olimpíada, não adianta nada ele não ter um nível de uma Olimpíada. Ele pode ir super tranquilo para uma Olimpíada, assim, entre aspas, né? Pode ir super tranquilo para uma Olimpíada, mas ele não tem a preparação para chegar lá, assim. Então ele não vai conseguir ganhar, não vai conseguir competir, ainda que ele esteja emocionalmente super bem. Então o primeiro ponto que a gente precisa ter é uma preparação adequada de conteúdo, tá? A gente precisa estar sabendo, a gente precisa saber aplicar isso dentro de uma prova. Agora a gente tá, beleza, vamos supor que a gente já tem isso. Agora a gente vai lidar com os aspectos da ansiedade, tá? Então a gente tem um primeiro aspecto da ansiedade, que são os pensamentos que surgem quando a emoção surge pra gente. Então, isso é uma. A gente tem algumas técnicas para lidar com isso. Tá? Uma delas, então, isso, pessoal, isso, assim, presta atenção, assim, isso anotem. É completamente prático para vocês fazerem. À medida com isso, a gente trabalha dentro da mentoria o tempo inteiro isso. Então, à medida com que você vai fazendo os simulados, você vai fazendo as provas, você vai começando a ter. Quando você começa a ficar ansioso, você começa a ter alguns pensamentos. Então, por exemplo, isso aqui não vai dar certo. Ou, eu não sou bom o suficiente. Ou, eu não me preparei o suficiente. Então, todos esses pensamentos, a gente tem que colocar eles numa lista, a gente escrever isso. Então, essa é a primeira ferramenta que a gente tem para a gente lidar com esses pensamentos, é a gente notar eles. Se você se sente ansioso e você não vê nenhum pensamento associado, isso é um sinal de alerta para você, porque você precisa começar a identificar esses pensamentos. Tá bem? Então, primeira coisa, a gente vai notar esses pensamentos. Segunda coisa, a partir depois que a gente está anotando esse pensamento, a gente vai usar uma técnica que a gente chama dentro da TCC, terapia cognitivo comportamental, de reenquadramento. Então, essa é uma das técnicas que a gente tem mais pesquisa falando sobre performance. Isso você vai ver em vários lugares. A gente, assim, quando a gente fala de performance, a gente está muito associado a esportes, né? Então, você vê muitos esportistas e palestrantes também, né, fazendo isso, conversando com eles mesmo antes do evento, que dentro da literatura chama de self-talk, né? Então, que é você ficar conversando com você mesmo. E aí, quando você começa a conversar e reenquadrar a ansiedade, parar de associar ela a uma coisa ruim que você queira fugir e associar ela à performance, você começa a ter um reenquadramento cognitivo da forma com que você pensa aquele evento, que, por exemplo, é a prova, e isso aumenta a tua capacidade de performar. Então, vamos lá. Você dá um dia antes você está chegando a data do Enem, um mês antes do Enem, 3 semanas antes do Enem, 2 semanas antes do Enem, e aí começa a vir aqueles pensamentos, né? Tipo, eu não fiz o suficiente. Cara, se você chegou no um mês antes do Enem, você já fez tudo que você tinha para fazer. Esse um mês antes é simplesmente você não fritar a sua cabeça e prejudicar a tua preparação. Ninguém fica melhor, mais bem preparado no último mês antes do Enem, tá? Então, aqui a gente vai fazer simplesmente uma regulação emocional antes da prova. E aí você vai começar, vem um pensamento de eu não consigo, você pensa assim, isso daqui é só um medo, eu vou conseguir. Parece coisa de papo de coach, assim. Mas não é, a gente tem muita evidência do funcionamento disso, inclusive isso é completamente propagado quando você vê em esportes de elite. Na NBA, no basquete, no futebol, né, por exemplo, na Champions, você vê vários atletas nas Olimpíadas, judocas, ginastas olímpicas, todos eles, antes da performance que eles têm que fazer, do evento, eles estão lá com eles, vai dar certo. Eu tô tranquilo, Ainda mais eu tô preparado. quando tem um treinador que consegue te afirmar isso com mais segurança, né? Então Exatamente. imagina, por exemplo, pessoal, se vocês estivessem aqui na mentoria conosco na Intento, a gente tem uma gama de alunos que a gente analisa eles e todos estão em níveis diferentes. Se você está indo muito bem, se esse mentor fala que você está indo muito bem,
Olha só o quanto de gente que ele tá te comparando. E não é uma comparação de uma competição danosa, não. É uma comparação de, tipo assim, fica tranquilo, você tá super bem. Comparado com o resto que eu tô vendo, você, assim, tá no topo. E, assim, você ter esse feedback de alguém qualificado, eu tenho certeza. Foi uma coisa que eu senti falta na minha experiência, inclusive. Também. Não, por exemplo, dentro da mentoria mesmo, eu sempre, antes da prova, chega um mês, 2 meses antes, eu sempre converso com meus alunos assim, ó, dá para você chegar competitivo ou ainda não dá para competir do nível que a gente tá. E eu falo claramente, porque eu não quero enganar ninguém. Então a pessoa não tá com nível competitivo e eu vou falar, não, isso não é pessoal, isso tem que estar associado à realidade. Eu não tô com uma psicologia barata aqui, né? E você também não vai fazer isso com você. Se você começar a tirar, não, vamos supor assim, a pessoa ela tá numa situação terminal. Ela tem uma doença que não tem mais solução, ela tá há 2 anos, aquilo tá crônico, tá piorando. Chega alguém para ele e fala assim, não, você vai melhorar. Confia que você vai melhorar. Cara, a pessoa vai olhar e falar assim, qual que é a credibilidade disso? Não tem credibilidade, porque isso não bate com a realidade, entende? Então, no nosso caso, é a mesma coisa. Se você está vendo os resultados em simulados, eles não estão chegando lá, e chega alguém e fala, não, é um pensamento positivo, você vai passar, você vai descredibilizar aquilo que aquela pessoa está falando. E a gente faz a mesma coisa com a gente. Então, o nosso ponto é toda self-talk, assim, toda vez que a gente for falar com a gente está falando baseado na realidade. E aí, um coach, entre aspas, né, uma pessoa que está te acompanhando durante esse processo, ele te dá mais segurança nesse self-talk, de você ficar falando para você mesmo. Exato. Então, essa é a primeira estratégia. Então, na verdade, é a segunda. A primeira estratégia é você anotar e começar a anotar esses pensamentos quando eles surgirem. A segunda estratégia é a estratégia de reenquadramento desses pensamentos. Tá? A partir desse reenquadramento, a gente não vai ficar o tempo inteiro. A gente vai para a terceira técnica. A gente não vai ficar o tempo inteiro reforçando como. Porque senão isso vai começar a trazer um peso para nossa mente. Ah, não, eu tenho que estar o tempo inteiro atento para eu ficar falando comigo mesmo o tempo inteiro. Então isso vai gerar um desgaste de energia. Então o que Eu a até gente faz? perguntar isso, Felipe, porque assim, é até uma dúvida pessoal minha, muito da minha época de vestibular, eu lembro do pessoal falando assim, é muito difícil você não ficar ansioso durante a prova, e aí você não quer ficar ansioso, e o fato de você não poder ficar ansioso te gera mais ansiedade, e você entra num ciclo de ansiedade, onde você às vezes está lá, você já começou mal a prova, aí você já começa a desesperar. Aí seu desespero já começa a criar aquela dúvida, e aí você, não, mas eu não posso me desesperar. Isso te desespera ainda mais. O que que você faria, assim, o que que você diria para um aluno que já passou por isso, ou que está com medo de, da hora da prova, não conseguir sair desse ciclo vicioso, assim? Perfeito, aham. E essa é exatamente a terceira técnica que a gente ia trazer, assim, né? Que é a atenção plena. Então, hoje em dia, a gente não tem evidência superior ao que a gente chama de mindfulness, né? Ou atenção plena, para a gente lidar com essa sensação. Então, o que acontece? Quando a gente está falando de ansiedade, a ansiedade ela é um hábito que a gente adquire. Então, existe, por exemplo, um gatilho, né? Então, o hábito ele vai ter um gatilho, uma ação e uma recompensa. Então, você vai ter um gatilho, que é, por exemplo, a experiência da prova. Você vai ter uma ação. Então, por exemplo, os pensamentos começarem a borbulhar de eu não vou dar conta, não tá bom isso. Ou às vezes um gatilho é você ver uma questão difícil que você não consegue resolver. E aí você tem uma ação mental, né, que vai estar sendo que trouxe para você ali. E aí você vai ter uma recompensa a partir disso. Então, por exemplo, quando você tem um gatilho, você sentiu aquela emoção, você começa a pensar, por exemplo, pensamentos ruins, ainda que não pareça, a gente tem uma recompensa, a ruminação ela se torna uma recompensa para a gente. É uma recompensa biológica, não significa que a gente está sendo que é benéfico para a gente, tá? Quando eu falo recompensa, não quer dizer que é benéfico para a gente, mas é biologicamente essa ruminação dá uma falsa sensação de controle para a gente. Então ela se torna uma recompensa dentro desse ciclo negativo de ansiedade. Então a gente sente a ansiedade quando a gente vê algum gatilho, a gente tem uma ação mental que a gente está elaborando, né? A partir dessa ação mental a gente tem uma recompensa e aí isso perpetua o ciclo. A ruminação gera mais ansiedade, a ansiedade vai gerando ruminação e por aí vai. Então aqui o início de tudo eu vou tomar ciência desses pensamentos. O segundo passo, eu vou fazer um reenquadramento. Então, uma coisa que eu trabalho muito dentro da mentoria. Você vê uma questão difícil, você não associar ao difícil ou o erro, associar uma coisa negativa.
Isso é o reenquadramento que a gente está fazendo durante toda a mentoria. Durante toda a nossa preparação, na verdade. Tá? Isso a gente, inclusive, fala de como lidar com o erro, né, dentro do mapa do aprovado também, que está muito ligado a isso. A gente está fazendo um reenquadramento de como a gente encara os erros. E a partir disso, depois desse reenquadramento, a gente precisa da capacidade de atenção plena para a gente simplesmente soltar esses pensamentos. Enquanto a ruminação vier, a gente conseguir tomar uma respiração e simplesmente ficar com a sensação do desconforto e da ansiedade. Isso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para fazer. A gente aprender como repousar a nossa mente numa sensação desagradável. Isso é uma habilidade que a gente só desenvolve com o tempo. Não adianta a pessoa chegar no dia da prova, ela nunca fez isso na vida, e ela chegar no dia da prova e ela tentar fazer isso. Isso não vai acontecer. Então, por exemplo, a gente vê isso também em esportes de alto desempenho, por exemplo, atletas que colocam música e eles ficam de olho fechado escutando a música. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma técnica de atenção plena voltada para os sons. Então eles estão simplesmente escutando, eles fecham todos os outros sentidos e eles ficam escutando. A gente pode ter uma técnica de atenção plena voltada para a respiração, por exemplo. E aí a gente entra algumas respirações que são utilizadas dentro da psicologia. Então, uma das respirações que são mais comuns é a respiração quadrada, que a gente usa. Então, pensa, eu já anotei, eu já tomei consciência dos meus pensamentos. Eu já reenquadrei eles. Agora eu preciso aprender a soltar e simplesmente permanecer com desconforto. E evitar essa ruminação, sair dessa ruminação, fugir dessa ruminação. E para isso, quando a gente traz um foco, isso ajuda bastante. Então, no nosso caso, a gente não vai ter música porque a gente não pode levar música para a prova. A gente vai sempre trabalhar com recursos que a gente possa levar para qualquer lugar, inclusive para o ambiente da prova. Então, uma coisa que a gente vai fazer é trabalhar a respiração quadrada. Então, a gente fica, por exemplo, 4 segundos inspirando, segura durante 4 segundos, 4 segundos expirando, segura durante 4 segundos. 4 segundos inspirando, segura, 4 segundos expirando, segura. Essa é uma opção. Outra opção que a gente tem é a gente trabalhar uma respiração profunda. Tem vários nomes para isso, assim. Mas é quando você, por exemplo, inspira durante 4 segundos e expira durante 6 segundos. Então, aqui, quando a gente usa uma técnica de respiração voltada para o relaxamento, a gente já está trabalhando até outras técnicas, que a gente vai entrar aqui também. Tá bem? Mas que a gente vai entrar mais na parte do aspecto físico. Lembra que a gente falou que tem o aspecto cognitivo, físico e o aspecto comportamental? Que a gente vai trabalhar mais o cognitivo e o físico. Então, tudo isso que a gente está falando é o aspecto cognitivo. Primeiro de tudo, a gente ter uma expectativa associada com o pé na realidade. Se a gente tem um mentor ou uma pessoa que está acompanhando a gente fazendo isso traz mais segurança para a gente. O segundo ponto, a gente vai sempre tentar tomar consciência desses pensamentos e anotá-los. Literalmente escrever os pensamentos. Né? Então eu lembro de uma vez que eu estava conversando com uma mentoranda e eu falei, anota pra gente esses pensamentos para ver em que momento do dia ele começa a surgir para a gente começar a se familiarizar com isso. E aí ela chegou para mim e ela falou assim, cara, Felipe, eu tenho medo de fazer isso. Porque tem pensamento que eu me escondo desse pensamento. Então exige um grau de coragem para a gente lidar com essa ansiedade. Porque não tem como a gente fugir. Ela vai aparecer. Agora a gente precisa de coragem para olhar de frente para ela. Quais são, né? E isso vai trazer algumas coisas para a gente. Talvez uma insegurança, talvez uma sensação de fracasso. Essas sensações, elas são válidas e elas vão fazer parte da nossa experiência. Então, por isso a gente usa o método de anotação para a gente liberar um pouco a nossa mente desses pensamentos. Então, a anotação ajuda a gente a trazer leveza. Então, de novo, primeiro ponto é o nosso pensamento, ele está sinérgico com a realidade. Se a gente tem um mentor, melhor, né, para trazer esse grau de confiança. Segundo ponto, a gente tomar consciência dos pensamentos ansiosos e da própria sensação de ansiedade. Mas essa sensação de ansiedade a gente vai trabalhar no aspecto físico. Mas a gente toma conta dos pensamentos ansiosos. Tomando conta, a gente vai escrever esses pensamentos ansiosos. A partir da escrita, a gente consegue reenquadrar eles. Então a gente começa a transformar aquilo que é ansiedade
transformar em combustível para nossa performance, para a gente ir bem nas provas. Né? Então, aquilo que a gente fala assim, eu errei, eu sou um fracassado, é assim, eu errei, eu estou mais próximo do acerto. Esse tipo de reenquadramento cognitivo. Eu errei uma vez para não errar nunca mais, né? Eu errei uma vez para não errar nunca mais. Sim. O Michael Jordan mesmo, ele tem uma frase super impactante, assim, que ele fala assim, eu não sou o atleta que mais acertou a quantidade de tipo cestas nos últimos segundos, né? Eu não sou o atleta mais clutch, assim, né? Que finaliza melhor. Mas ele falou assim, eu sou o que mais erra. Uhum. Então, por exemplo, se uma pessoa tentou finalizar nos últimos segundos uma vez e acertou, ela tem 100%. Mas no caso do Michael Jordan, ele, sei lá, tem 80 momentos desse na carreira dele. Mas aí ele errou 260. Mas ele é conhecido não pelos erros, ele é conhecido pelos 86 de ser um atleta definidor de uma partida. Exato. Então, isso é o reenquadramento da forma com que a gente vê o erro. Isso é Total. todo mundo, né, na verdade. Total. Você vê, assim, maiores empresários. Pô, o Mark Zuckerberg não começou com o Facebook, entendeu? O Elon Musk não começou com a Tesla. Então, assim, para tudo na vida, as pessoas tendem a... Porque a gente está no nosso dia a dia, a gente tende a valorizar muito os nossos erros. Mas para quem tá de fora, assim, acaba que o que vai sobressair mesmo é o seu acerto, sabe? E o bom é que você pode errar quantas vezes for necessário, mas um acerto só já é a sua aprovação. Com certeza. Então esse reenquadramento ele é trabalhado o tempo inteiro, né, durante a mentoria. Inclusive as técnicas de estudo que a gente usa. Então na semana passada a gente falou de técnica de reconhecimento, que a gente falou, cara, não tem problema você errar nesse reconhecimento. O erro, ele é satisfatório, ele é positivo para o nosso aprendizado. A gente cria relações melhores quando a gente erra previamente. A gente também tem estudos falando sobre isso. Então, beleza. Agora vamos ver se a gente consegue chegar até o final. A gente sempre está comentando alguma coisa. Então, o primeiro ponto, a gente tem que ter o nosso pensamento ele tem que ser baseado na realidade, tá? Segundo ponto, a gente tem que tomar consciência dos nossos pensamentos e para isso a gente usa a anotação. Terceiro ponto, a gente tem que reenquadrar esses pensamentos. Então, os pensamentos ansiosos, a gente vai fazer técnicas de autoafirmações para a gente começar a reenquadrar esses pensamentos. Depois desse reenquadramento, eu vou precisar aprender a me livrar da ruminação. Então, para isso, a gente vai usar técnicas de atenção plena. Então, uma dessas técnicas de atenção plena que a gente tem é a atenção plena à respiração. E a gente vai trabalhar isso. Tá? Então, esses são, vamos dizer assim, os 4 pilares do aspecto cognitivo de como é que a gente vai lidar com a ansiedade. E tudo isso que eu estou falando para vocês não tem nada de imediato. Tudo isso tem que ser trabalhado com o tempo. Tudo isso você tem que colocar na sua rotina. Então, não adianta a gente falar assim, a gente passa um ano inteiro só se preocupando com o aspecto teórico da prova, e aí no último mês a gente começa a ficar assim, a gente já sentiu o peso da ansiedade, e a gente fala, não, preciso trabalhar com a minha ansiedade, entra no psicólogo, faz isso, faz não sei o quê. Isso não vai dar certo. O psicólogo ele não é uma solução mágica que vai, vai acabar com a tua ansiedade não vai aparecer. Não adianta também ficar comprando dica fácil de guru na internet que fala assim, não, é só você... Por exemplo, essa técnica de reenquadramento mesmo, ela é uma técnica muito, vamos dizer assim, muito banalizada. Porque isso tem que ser feito durante muito tempo. Não é uma coisa assim, eu tô num momento ruim, eu fico, não, então pensa positivo, faz isso. Isso não vai funcionar de uma hora para outra. Né? Não estou fazendo uma pílula mágica, a gente está falando um trabalho constante de meses. Consolidar todo o seu esforço durante o ano para lá na frente você não ter que ficar dependendo de pílula mágica, mesmo que você falou. Exatamente. O melhor coisa para você, o melhor remédio, digamos assim, para você evitar a ansiedade é você ter feito um bom trabalho. Isso é inegável, sabe? Perfeito. E assim, queria até fazer um comentário antes do Felipe partir para o restante da aula, que essa questão de você escrever e dar atenção plena, agora é uma opinião pessoal minha, né? Tudo que o Felipe fala, gente, é baseado sim, na ciência cognitiva, com muito estudo, mas eu trazendo até um pouco da minha realidade, eu tenho esse caderninho aqui, que tudo que passa na minha cabeça, seja de coisa de trabalho, seja de questão pessoal, eu escrevo nele. E como é que isso se conecta, né, com o que o Felipe está falando? De duas formas. Tanto de você, quando você escreve algo, você está tendo que colocar aquilo em palavras. Então, às vezes você está com um sentimento confuso. Não precisa ser sobre a prova.
às vezes acaba que coisas fora dos estudos influenciam na gente também, né? Por exemplo, se você for fazer uma prova e tiver acabado de sair de um término, tiver acabado de sair de perder um membro querido. Então, assim, são técnicas assim, que a gente passa para vocês, mas que extrapolam só a esfera dos estudos, sabe? Tá. Essa questão de você escrever e de você ter uma atenção com as suas palavras, com o que você está colocando, é uma coisa muito valiosa que hoje em dia está se perdendo, né? Acaba que é tudo muito rápido, rede social, scrollando para baixo, muita informação. E quando que a gente realmente para sentar, para entender nossos pensamentos e colocar aquilo de uma forma clara, né? Quando que a gente dá esse tempo para nós mesmos, assim? Não acontece muito, Com né? certeza. Isso, a minha experiência foi muito nessa, assim, né? Eu tenho um histórico com meditação, né, com técnica de atenção plena, de mais de 10 anos, assim, que eu tenho uma prática de meditação diária, e eu sinto que isso em todos os âmbitos da minha vida me ajuda muito na parte de regulação emocional. Então a prova é uma dessas. Por exemplo, o meu Enem mesmo, eu só tinha aquele Enem. Eu fiz um Enem para passar, né? Eu estudei mais ou menos um ano e pouquinho assim pro Enem. Eu já morava fora de casa. Eu dava aula particular enquanto eu estava estudando. Então eu estava trabalhando, e estudando ao mesmo tempo. Eu estudava uma média de 4 horas por dia ali. E, e eu só tinha aquele Enem. Se eu não passasse, eu já tinha tomado para mim assim que eu não ia continuar, porque eu precisava trabalhar, né? Eu era casado, eu sou casado, né? Eu morava com a minha esposa, então não tinha como eu ficar muito tempo estudando ali. Então isso, de uma forma geral, trouxe um peso muito grande para minha aprovação. Se eu não tivesse a ferramenta que eu tenho, que eu tinha, a ferramenta de atenção plena, dessa capacidade de olhar para os meus pensamentos, de anotar, de lidar com eles, eu provavelmente não teria conseguido a minha aprovação. Então, e assim, esse é um componente que, obviamente, ele extrapola para a nossa vida. Tudo isso que a gente está falando, todas essas táticas que a gente está falando, são técnicas das terapias cognitivo-comportamentais, né? E das gerações posteriores dessas técnicas, né? Então, aqui a gente está falando de técnicas utilizadas em consultório de psicólogo, na psicoterapia, não só para questões de ansiedade e performance, mas para ansiedade de uma forma geral, né? Para fobia social, várias, vamos dizer assim, patologias mesmo, né? Então, a ansiedade de desempenho não chega a ser uma patologia, mas para todos esses aspectos que balançam o nosso emocional e atrapalham, têm impacto nas nossas funções, nas nossas relações, essas técnicas são válidas. Isso que o Rafa falou, né? A gente, dentro da literatura, a gente chama de journaling, né? Que é você ter uma prática diária de escrever as coisas, né? O que você pensa e etc. Super benéfico. Junto com a prática de meditação, de atenção plena especificamente, né? Junto com a prática de exercício físico, são hábitos que garantem essa nossa regulação emocional. Em tudo que a gente faça. Aqui a gente tá dando foco porque a gente está falando de estudos, de performance nos estudos, prova. Mas no aspecto social é a mesma coisa. No aspecto individual, né, de como a gente se vê, é a mesma coisa também. Então, essas ferramentas a gente vai usar ela para todos os campos, assim. Tá bem? Então tá bom. Aqui a gente ainda tem algumas outras que a gente consegue trabalhar também. Então, por exemplo, a teoria de exposição gradual. Então, isso nos casos mais sérios de ansiedade de prova, a gente trabalha os simulados para a pessoa ir ela desensibilizando. Então, uma ansiedade que era muito grande, à medida que você vai fazendo simulados, a gente começa a entender um pouco melhor, lidar com essa ansiedade. Primeiro a gente começa a tomar consciência, a gente começa a notar, a gente faz alguns exercícios de reenquadramento, e aí depois a gente vai começar a usar a atenção plena para a gente soltar esses pensamentos e soltar a ruminação. Então a gente vai trabalhando isso aos poucos, então gera com simulados, pedindo para a pessoa fazer outras provas que não sejam tão relevantes quanto a prova principal que ela quer. Então essa é uma das ferramentas que a gente costuma utilizar também, né? E aí a gente vai agora para as técnicas do aspecto, lembra que a gente falou, aspecto cognitivo, aspecto comportamental e aspecto físico da ansiedade. Então a ansiedade ela gera várias coisas no nosso organismo que são prejudiciais. Então a gente tem por exemplo, a gente começa a ter vontade de ir ao banheiro, a gente começa a suar, talvez a nossa pressão vai abaixar, a gente começa a ficar com as extremidades geladas, a gente começa a ter calafrio. Então essas sensações elas são relevantes também. E o que a gente tem hoje?
de estudo que fala que ajuda nisso. É o que a gente chama, às vezes, tem algumas técnicas assim, né, de biofeedback, por exemplo, ou de relaxamento profundo. Então, quando você está com essas sensações afloradas, o que geralmente acontece? A tua mente começa a ruminar em cima delas e aquilo se eleva à 10ª potência. Né? Então, às vezes, aquilo que começa com uma situação um pouco desconfortável, você começa a pensar, a ruminar e aquilo vai se elevando. Então, uma das regras que a gente tem para utilizar é a técnica de relaxamento profundo. Então, toda vez que essa ansiedade ela começar a surgir, a gente traz a nossa atenção para o nosso corpo. E aí a gente começa a usar técnicas conscientemente de relaxamento. Então, a gente começa, por exemplo, a fazer um escaneamento corporal. Então, a gente começa a sentir a ansiedade. Eu trabalho muito isso antes da prova, com os mentorandos. Então, às vezes, os mentorandos estão antes da prova, literalmente antes da prova, sentado para receber, né? E aí você tem aquele período onde o portão é fechado, você tem que entrar na sala e etc. E o que eu recomendo para os mentorandos é a gente fazer essa prática de corpo de relaxamento profundo. Então, às vezes, você começa de cima para baixo aí fazendo um relaxamento intencional. Então, você relaxa a musculatura da tua testa, relaxa a musculatura da bochecha, da boca, do pescoço, relaxa ombros, relaxa o peitoral, o abdômen, a lombar, relaxa as pernas, pés. E aí você simplesmente faz, aí depois você volta e faz um relaxamento geral do corpo. Então, essa é uma técnica que a gente tem muita evidência desse controle da sintomática da ansiedade, que são esses sintomas que vão aparecendo. Então, com isso, a gente começa a equilibrar a nossa pressão arterial, começa a equilibrar a nossa frequência cardíaca. Então, a gente começa a hiperventilar quando a gente está muito ansioso. Simplesmente com essa técnica de relaxamento, a gente começa a controlar tudo isso. E aí a gente vem para mais uma técnica que é uma mistura de física, comportamental e cognitiva, que são os rituais. Então, antes de toda a prova, eu sempre recomendo para os mentorandos, né, para todo mundo assim, que tenham rituais antes de começar a prova. E aí rituais físicos, onde eles vão fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu tinha uma mentoranda que ela amarrava o cabelo de determinada maneira. Só que para isso a gente trabalha esse ritual desde o início dos estudos com simulados. Então, todo início de simulado, a pessoa vai escolher um ritual para ser dela. Então, por exemplo, o meu ritual é organizar o lápis e a caneta de determinada maneira. Ou o meu ritual é eu estalar meu dedo, por exemplo. Ou o meu ritual é arrumar minha camisa. Então, parece super idiota, assim. Mas se você vê, mesmo atletas de alta performance, o tempo inteiro eles estão praticando rituais. Né? Por exemplo, no basquete, todo atleta da NBA, por exemplo, tem um ritual específico antes de jogar o lance livre. No handball, antes dos 7 metros, todo atleta ele tem um ritual específico. No tênis, quem não lembra do ritual do Nadal, né? Que ele tirava a cueca, assim, né? Então ele pegava na cueca e tirava, assim. Então, todos os esportes, você vê esses rituais sendo empregados em momentos de início de algum tipo de uma decisão. vai bater a falta, ele abre as pernas. Exatamente. Então, tudo isso são rituais que são comportamentos que a gente utiliza para colocar nossa mente numa paisagem específica. Tem nada a ver com nada místico, não, pessoal. Não é. Tem até um Não, post no nosso perfil sobre o Michael Jordan, que ele jogava com a bermudinha do time universitário dele. E, tipo assim, era um costume, é algo que deixava ele mais à vontade. A ideia é essa, que vocês criem um ambiente ali familiarizado e se condicionem a agir de tal maneira associando aquele ritual, né? exatamente. Não é porque, assim, não é nada de cruzar os dedos e trevos quatro folhas, não. Não é. Não tem nada de, como é que é o nome? De superstição aqui. Isso, super Porque a gente está falando, a gente está fazendo um treino cognitivo comportamental mesmo. Sim. A gente estabelece lembra aquele ciclo de hábito onde você tem um gatilho, você tem um comportamento e você tem uma recompensa? O que a gente está fazendo aqui é estabelecendo gatilhos. A gente está associando comportamentos específicos a gatilhos específicos. Então, por exemplo, dentro da prova, eu uso um gatilho desse, eu uso um ritual desse para ele servir como gatilho para um modo focado de prova. Então, naquele momento, depois que você fez o ritual, significa que agora é como se você estivesse falando para tua mente. Agora eu vou estudar, agora eu vou me focar. E provavelmente vocês já têm rituais e vocês não percebem. Exato.
Dá, com certeza, sim. Todo mundo tem uma coisa dessa e o que a gente tá pedindo é que vocês tragam isso pro consciente de vocês e comecem a associar mesmo. Exatamente. E usar eles de forma intencional. Então a Raquel falou, como se apertasse o botão do start. É exatamente isso. Né? Ali você clica alguma coisa. Então isso é muito visto no tênis, né? Que é um esporte que as pessoas param muito, né? Então ele é dinâmico durante um tempo e ele para. Para voltar a essa dinamicidade, as pessoas estabelecem rituais específicos, né? A quantas vezes quica a bolinha no chão, como que ele vai levantar a bola, como que ele vai sacar, tudo isso são rituais que a pessoa vai desenvolvendo ali para trazer ela para uma dinamicidade mental, no nosso caso mais mental, mas né, no esporte, etc, é mais comportamental e físico assim. Mas no nosso caso bem mental mesmo, para a gente trazer a gente para uma zona, né? Isso esse também é um termo técnico, né? Uma zona de concentração. Então aí a gente vai ter uma capacidade melhor de já entrar na prova concentrado. E aí esses rituais eles vão dando uma familiaridade para gente, uma sensação de segurança. Então a gente associa esses rituais à sensação de segurança, à concentração, a relaxamento. À medida que a gente vai fazendo isso, daí quando a gente executa esses rituais, a gente né, consegue performar bem. Mesma coisa, quando a gente faz um intervalo no meio da prova, a gente volta, a gente tem que refazer o ritual. Então, só que isso, não adianta você chegar no dia e falar assim, ah, agora esse aqui é meu ritual. Não adianta nada, assim. Né? Você tem que treinar isso, tem que treinar o teu comportamento com um tempo para que esse ritual ele se estabeleça até o ponto dele ficar, quando você estabelecer o gatilho, o comportamento vir de forma automática. Que é esse comportamento de foco, relaxamento e sensação de segurança. Perfeito. Então, beleza. Aqui a gente falou, então, vou fazer um resumão, assim, né, do que a gente falou hoje, se a gente quiser conversar mais nos comentários também. Então, a gente falou que a ansiedade ela tem 3 aspectos principais: o aspecto cognitivo, o aspecto físico e o aspecto comportamental. Comportamental a gente não entra tanto, porque ele está mais ligado a comportamentos mecânicos, né? Então, geralmente associado a esportes ou alguma performance de instrumento. Então, a gente foca bem mesmo no aspecto cognitivo e no aspecto físico. Então, no aspecto cognitivo, a gente tem 4 abordagens que a gente vai ter. Primeira delas, a nossa expectativa ela tem que estar associada a uma realidade, ela tem que estar bem embasada. Então, não adianta eu querer começar, eu ir bem numa prova, sendo que eu sei que eu não estudei o suficiente para ela. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, aqui nesse local, a figura de um mentor, de alguém que acompanha, ela é muito bem-vinda para dar essa sensação de segurança. De uma pessoa que já passou pelo que você passou, ela está do teu lado falando, ó, você fez tudo que deveria ter sido feito. Agora é só você ir lá e performar, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é um trabalho um pouco mais individualizado, que a gente vai ter, primeira coisa, o reconhecimento desses pensamentos. Então, a gente começar a reconhecer os pensamentos ansiosos, e aí, por meio desse reconhecimento, uma das formas que a gente tem que fazer é anotar os padrões desses pensamentos. Quais são os tipos de pensamento que eu tenho, quando que eles surgem. Isso a gente vai fazer enquanto a gente está estudando, isso a gente vai fazer durante os simulados. Tudo que a gente está falando aqui, a gente vai fazer durante a preparação. Então a gente vai anotar esses pensamentos, daí a partir disso a gente vai reenquadrar esses pensamentos. Então, por meio de uma conversa com a gente mesmo, a gente vai transformar. O exemplo mais clássico disso é: ah, essa questão é difícil, ou eu errei uma questão, eu vou transformar isso, quanto mais eu erro, mais eu me aproximo do acerto, eu me aproximo da minha aprovação. Ou alguma coisa que é difícil, é uma coisa que vai exigir de mim e eu estou preparado para fazer. Então a gente começa a ter essa conversa própria mesmo, né? Para a gente reenquadrando pensamentos que são geralmente autodepreciativos e que geram um ciclo de ruminação infinito. E justamente para fugir desse ciclo de ruminação, a gente vai usar técnicas de atenção plena. Então, uma ferramenta muito utilizada dentro da psicologia do desempenho é a respiração quadrada, onde a gente vai ter inspira 4 segundos, segura 4 segundos, expira 4 segundos, segura 4 segundos, e você vai ficar nesse ciclo. A gente tem outras também, uma respiração mais voltada para o relaxamento, 4 inspirações, 4 segundos de inspiração com 6 segundos de expiração, por exemplo, é uma outra alternativa. Ou a gente tem outras técnicas que eu não recomendo nos estudos, porque a gente não vai ter esse recurso na hora da prova. Mas a gente tem, por exemplo, escutar uma música específica, né? Consegue trazer essa sensação de fugir dessas ruminações também. Beleza? E a gente tem 2 técnicas que são técnicas físicas comportamentais ali, né? Que elas estão meio no misturado. A primeira delas é a técnica que eu costumo utilizar mais, é a técnica de relaxamento profundo. Essa técnica de relaxamento profundo é quando os sintomas físicos da ansiedade começam a se manifestar.
Então lembra que a gente teve uma estratégia para o cognitivo, agora a gente vai ter uma estratégia para os sintomas físicos que incomodam a gente mesmo. A gente vai trazer uma consciência para isso e a gente fazer um relaxamento intencional, onde a gente vai fazer um escaneamento corporal de cima para baixo. A gente vai relaxar a testa, relaxar a musculatura do rosto, relaxar a musculatura dos ombros, relaxar o corpo inteiro até o final. E a gente vai tentando ir aprofundando esse relaxamento quando essas emoções, quando essas sensações aparecerem. Uhum. E a outra técnica que a gente tem são os rituais, que eles vão induzir, por meio de um comportamento específico, uma visão de mundo específica. Então a gente vai começar a estabelecer alguns rituais mecânicos, né? Então, de ação, amarrar o cabelo, organizar de alguma forma, estalar os dedos, fazer algum comportamento que você comece a associar ele a uma posição de mente que te traga segurança, relaxamento e concentração. Perfeito. Acho que Então também foi. vale a pena a gente comentar como que essa pessoa ela pode, como é que o nosso aluno ele pode reconhecer que ele está ansioso, né? Porque acho que eu não lembro quem foi que falou na comunidade uns dias atrás que é muito importante cada pessoa saber qual que é o seu padrão de ansiedade. Então, por exemplo, eu fico batendo muita perna, ou talvez muita gente fala assim, nossa, quando eu começo a ler a questão 3 vezes para entender, eu sei que é o momento de eu dar uma pausa, de eu dar uma relaxada, né? Então, como que você orientaria assim pro mentorando seu? Às vezes ele se sente ansioso porque ele não sabe que ele tá ansioso. Acontece também, né? Aham, com certeza. O nosso objetivo dentro da mentoria, dentro do acompanhamento, é que a pessoa não chegue na hora da prova sem saber o que é ansiedade. Né? Então, isso tem que ser trabalhado antes da prova, tá? Só para a gente deixar isso claro, né? Uhum. Mas na hora da. Porque na hora da prova, às vezes vai ficar muito claro pra gente que a gente tá ansioso, né? Só que como a gente tem que reconhecer eles num nível um pouco menor, então às vezes num simulado, alguma coisa do tipo, ou mesmo em outras situações, a gente aproveita de outras situações para a gente ganhar familiaridade com a ansiedade também. A gente tem alguns comportamentos padrões da ansiedade. Então, o primeiro é uma mente que está o tempo inteiro projetando e ruminando o futuro, tá? Se o tempo inteiro você está pensando, como é que vai ser, como é que aquilo vai acontecer, etc., isso é um sinal de alerta para a ansiedade, tá? O segundo sinal de alerta para a ansiedade é uma incapacidade de concentrar. Então, essa incapacidade de concentração, então é isso. Se eu li 3 vezes não deu certo, assim, eu li 4 vezes, eu estou pensando outra coisa, alguns pensamentos vêm e me tomam a mente, assim, isso também é um sinal de alerta para que você está ansioso. E a gente tem comportamentos motores automáticos, que é justamente o que o Rafa também falou, que é essa parte de você ficar batendo a perna, ficar mexendo na unha, roendo a unha, fazendo, batucando alguma coisa. Então, geralmente, esses são fatores que te levam a pensar que você está num estado de mente ansioso. E aí, talvez tenham pessoas que falam assim, mas Felipe, eu estou assim o tempo inteiro. Daí é isso, a gente está ansioso o tempo inteiro. Né? E por isso que a gente precisa dessas técnicas que a gente está falando. E aí, de novo, a gente, reforçando que isso que o Rafa trouxe, isso vai muito além dos estudos. Sim. Isso é a nossa saúde mental. Isso a gente precisa para a gente ter relacionamentos saudáveis, para a gente ter uma performance no nosso trabalho, no nosso estudo saudável. A gente precisa disso para ter uma performance nos esportes saudável. Então, tudo, vamos dizer assim, a nossa mente, ela constrói a realidade que a gente tem. Tem William James, né? É um psicólogo, um grande psicólogo, assim, hoje em dia ele é considerado um dos pais da psicologia cognitiva moderna. E ele fala assim, aonde a tua mente foca é onde está a tua realidade. E, então, se a nossa mente está focando em pensamentos ansiosos, etc., a nossa realidade vai ser uma realidade ansiosa. Então, se a nossa mente tá focada em pensamentos depreciativos, é assim como a gente vai se ver. Então, a nossa mente ela está moldando o tempo inteiro a forma como a gente se relaciona com a vida. Se a gente não tem essa familiaridade, essa intimidade com a nossa mente, é quase que uma certeza que a gente vai por ladeira abaixo. Assim. Infelizmente. Eu lembro de uma fala que foi. Você lembra, Felipe, na faculdade, aquela palestra de apneia do sono? Aquele neurologista lá, na faculdade, pessoal, ele falou uma frase que ficou comigo, que era assim: tem pessoas que têm 3 tipos de doenças. A pessoa que tem a doença do passado, que é a depressão, a do presente, que é o pânico, e a do futuro, que é a ansiedade. E assim, parece uma correlação meio óbvia quando você pensa, mas na hora eu falei, pensei, caramba, realmente. Né? Se você for pegar o perfil de pessoas, claro, é uma generalização, né? Que se enquadram nesses transtornos, são pessoas que não vivem no presente.
elas não estão preocupadas em fazer o aqui e agora, né? Ela tá preocupada lá na frente, ou ela tá remoendo uma coisa do passado. Então, assim, pessoal, muito do que a gente fala aqui é para vocês focarem a atenção de vocês no agora, no presente, entendeu? Deixa o dia da prova pro dia da prova. Quando vocês chegarem lá, vocês já vão ter se preparado o suficiente para conseguir minimizar essa ansiedade, né? Que é o que o Felipe faz com os mentorandos dele. Então, E o que a gente faz, eu faço a minha prática, assim. uhum, Vou dar um exemplo meu, né? Pensa assim, pessoal. Eu tenho um filho para nascer em junho, né? Eu tenho uma empresa. Eu estou fazendo um curso de medicina numa faculdade pública, puxada, né? Eu tenho muita coisa no meu prato atualmente. Se eu fico pensando como é que vai ser quando meu filho nascer, e o que, que vai acontecer e etc., eu não vivo hoje. Então, toda vez que e tudo isso que eu estou falando para vocês, eu faço a minha própria prática. Então, quando vem e surgem esses pensamentos, eu tomo consciência deles, eu reenquadro. É algo que eu posso fazer agora ou não posso fazer agora? Tenho controle ou não tenho controle? Se eu não tenho controle, eu deixo ir e fujo da ruminação por meio de uma técnica de atenção plena. uhum. E a gente vai vivendo um dia depois do outro dessa forma. Um dia depois do outro. Tem uma frase famosa do Mark Twain também, que ele fala assim: a gente gera não sei quantos problemas por dia, assim. E desses, apenas 5% são realidade. Né? Então, a gente está o tempo inteiro criando problemas na nossa mente, criando, né, situações desconfortáveis, pensando nesse futuro, sendo que talvez 5% deles vai realmente ser realizado. Então, é uma coisa que não vale a pena a gente ficar. É isso, assim, né? Sofrendo, Eu acho que a gente. sofrendo na imaginação, Exato. né? E é muito bonito a gente ficar falando isso, porque eu sei que é muito difícil. Eu passo isso, eu passei isso, todo mundo passa por isso, assim. Então, e aqui eu não tô falando nada para vocês que eu não faço. Eu não fiz na minha vida e eu não indico para as outras pessoas fazerem. Então, tudo isso, né? Além de ter essa base científica, óbvia, né? Eu não tô falando para vocês, não, é minha experiência, então faça que nem eu. Não tem nada a ver com isso. Se a minha experiência ela bater com a ciência, aí a gente compartilha, tá? Então, nesse caso que a gente já tem muitos estudos falando sobre isso, essas são técnicas completamente válidas para a gente ir fazendo, tá bem? Vamos ouvir um pouquinho deles, Felipe. O que que vocês acharam de hoje, pessoal? Se reconheceram no pouquinho do que a gente falou? Acaba que todo mundo, né? Não tem pra onde fugir. E já chegaram a empregar alguma dessas técnicas, assim? Às vezes a gente fala uma coisa aqui que você fazia e nem sabia, né? Muito comum, assim, a gente falar uma técnica e aí um aluno ou outro, ele, nossa, mas eu já faço isso e eu nem sabia que tinha todo esse background teórico por trás. Porque o que funciona acaba que as pessoas chegam nessa conclusão por tentativa e erro também, né? Sim, total. E Rafa, eu acho que vai fechar a live daqui a pouco, cara. É verdade. Acho que tem mais uns 4, 5 minutinhos aí. Isso é. Carol. Como é que é? Tem um versículo, né? A cada dia o seu mal. Algo do tipo, não lembro muito bem. E aí, se alguém quiser também uma indicação, o melhor livro que eu conheço sobre como lidar com ansiedade, e eu já li muita coisa sobre isso, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Rapidão. Pois é, Dorothy, esse hábito de escrever, assim, é muito bom. Foi uma coisa que eu comecei tem alguns anos. Aí o livro. Ih, tá espelhado, Felipe. E, Manda lá no grupo. mas o livro. Manda uma foto lá no grupo depois. Ah, o nome do livro é Desconstruindo a Ansiedade, né? Do Judson Brewer. Uhum. Ele é um psiquiatra, né? Hoje em dia ele é o professor da Universidade Brown nos Estados Unidos, que está dentro daquela Ivy League, né? Que são uma das melhores faculdades do mundo, assim. E ele é um psiquiatra super renomado, trabalha com vícios, comportamentos compulsivos e ansiedade. E ele escreveu esse livro, Desconstruindo a Ansiedade, que é um livro maravilhoso, assim. Recomendo 100%, eu já li ele algumas vezes. Nossa, interessante. Só complementando aqui, então, Dorothy, esse hábito de escrever, assim, ele é muito bom. É uma coisa que eu percebo nitidamente, assim, desde que eu comecei, quando que me fez falta eu não estar fazendo, sabe? É impressionante, assim, a diferença que faz a longo prazo. E você voltar, olhar o que você escreveu e você ter uma plena consciência do que você passou, né? De como que você estava pensando naquela época, de você conseguir, inclusive, perceber como que você está evoluindo no,
em lidando com ansiedade ou com algum desafio da vida, assim, como o Felipe falou, é uma coisa que extrapola a esfera dos estudos. A Raquel falou, né? Esse plano de estudo de foco na sua meta, um ano de aprender a lançar esse olhar para o interno, com certeza. E eu acho que esse é o único motivo, é um dos grandes motivos pelo qual a Intento foi fundada. Assim. Porque eu acho que o estudo ele é uma forma de mudar as pessoas. Né? A minha aspiração é que a Intento, a gente tem a premissa dos estudos, mas isso pode ser pelo esporte, pode ser por qualquer outro lugar, assim, que as pessoas comecem a olhar para dentro e ver que essa é a melhor saída que a gente tem. E a gente oferecer técnicas para que as pessoas façam isso. Porque estudar, beleza, em algum momento talvez você deixe de estudar na tua vida. Mas lidar com o teu mundo interno você nunca vai deixar. Aí vem, Vinícius, uma coisa que é legal, que inclusive a gente pode ter uma live só sobre isso, que é a estratégia de prova. Como que você vai, tô com a prova na mão, como é que eu vou abordar ela? Uma coisa que eu fazia na época era, eu não me prendia na ordem das questões, então eu ia lendo, eu literalmente, eu li uma questão sem compromisso de fazer ela. E aí eu ia fazendo aquelas que eu tinha um maior domínio. Aí depois eu voltava para outra, às vezes uma questão que era difícil antes, depois de 1 hora e meia que eu volto nela, o conhecimento veio. Às vezes tem outra questão na prova que te dá uma resposta de uma questão que você leu antes. Então, a gente pode fazer uma live só sobre isso, mas a forma como você maneja esse tempo realmente tem uma influência muito grande na ansiedade. Mas aí extrapola também um pouco do nosso tema de hoje e entra nisso, preparação, estratégia de prova, né? Inclusive, pessoal, fica aí a pergunta, né? Faz sentido para vocês? Daria pra gente abordar esse tema? Tem muita coisa para falar sobre isso, né, Felipe? Com certeza. Isso daí é o vulgo, a técnica da cebola, né? A gente vai fazendo, a gente vai descascando a prova por camadas. Então, primeiro a gente vai fazendo as mais fáceis, que a gente tem o que tem o maior domínio e por aí vai, né? Uhum. É isso mesmo, que a Carol, o Rafa. Tem muita gente que faz isso de forma intuitiva, mas isso é usado como um método, né, dentro da Intento mesmo. Sim. É aquilo, gente, tentativa e erro, conforme você vai achando, as coisas convergem para um objetivo, para uma coisa comum. Assim. Se você for ver o que está na literatura e ver o que o pessoal experiente faz, de formas diferentes eles chegaram em conclusões muito parecidas. E é isso que a gente traz aqui para vocês, né? É essa junção de experiência com o estudo. Com certeza. Eu acho que é isso, né? Dá pra gente finalizar. Já já a live vai acabar, pessoal. Se ficar com alguma dúvida, se essa live foi útil para você, só para falar um pouquinho, né, também, Felipe, do que a gente oferece na Intento além. A gente tem muitos conteúdos gratuitos para vocês, as lives, o mapa do aprovado. Quem não viu ainda, gente, na bio do grupo tá lá o link para vocês assistirem, 1 hora e meia que assim vai começar a fazer uma diferença. É para vocês assistirem e já colocar em prática, entendeu? Para validar a metodologia. Lá o Felipe fala de umas coisas assim que se eu tivesse um amigo me falando na época que eu precisava pro vestibular, principalmente na aula de hábitos, acho que ia ter me poupado muito tempo, assim, de cair na real mesmo, sabe? E além disso, para quem quiser dar o próximo passo, a gente também tem outros serviços, mentoria, né, Felipe? Estamos vindo agora com um projeto novo legal também. E aí fica o convite para quem estiver gostando da metodologia, quem estiver se dando bem com a gente, fala comigo no privado, que aí eu te atendo lá com toda a paz do mundo, assim, e te apresento os nossos produtos também. Caso Tá bom? coisa, Felipe? Não, eu acho que é isso, né? Quem não tá no grupo, a gente tem o site métodointento.com.br, daí tu pode entrar lá, lá vai ter o link do grupo, onde a gente está o tempo inteiro postando conteúdos, né, de forma gratuitas mesmo. E é isso. Se você gostar, chega mais. Se não, tá tudo certo também. Se não ter gostado aqui, Isso. só de clicar aqui, de ter um apto aprovado, já dá um up. Com certeza. E aí minha sugestão também é se, assim, todo mundo conhece algum amigo que é ansioso e não consegue passar por conta disso, né? Uhum. Então eu compartilharia essa live, porque isso são dicas de ouro que eu não costumo ver ninguém falando de forma tão direta e objetiva, assim. Então eu acho que compartilhar essa live tu pode ajudar muitas pessoas na aprovação delas, sabe? Perfeito. Beleza? É isso, pessoal. Então fechou. Agora a gente fica por Valeu, Rafa. aqui. É isso aí. Tamo junto. Valeu, Rafa. Tchau, tchau, gente.
Agora que o Felipe saiu, a gente começa a bater um papo aqui. Tô brincando, viu, Felipe? Sei que você tá me ouvindo ainda. Pois é, olha só, o que vocês acharam de hoje? Deixa eu ver aqui se alguém me mandou um direct. Foi bom, né? Deu pra dar uma esclarecida. Muito obrigado quem participou. Entre no grupo, quem não tá. Assistam lá pra quem não assistiu. É, cara, agora a gente pode falar mal dele. Agora a gente pode falar mal dele. Até parece, né? Até parece. Mas é isso. Valeu, Vinícius. Valeu, Thalita. Valeu, Larissa. Dorothy, que tava com a gente. Doutora Márcia? O que que você, doutora Márcia? Eu perdi muita coisa hoje lá no CEDO, na discussão. O Felipe falou que perdi, não. Foi mais do mesmo. Nossa, não conheço a diretora. Infartado, olha. Já meteu um arroz de 20. Inclusive o Benny e o Rezende confirmaram com a gente, viu? O HRT ano que vem. Vai ser top. Fala, Ariel. Chegou no finalzinho, cara. Só tô aqui batendo um papo com o pessoal. Então é isso, pessoal. Valeu. Ó, vou até botar um filtro aqui, ó. Vixe, entendi. Foi nada que aconteceu aqui. Eita. É isso, pessoal. Valeu. Tô fazendo besteira aqui já. Até mais. Até quinta que vem.